Bom, tem algumas questões aqui que eu gosto de deixar claro, né, para algumas pessoas que não entendem ou que tentam fugir desse compromisso, porque, como eu disse, né, shape não é algo que você pode comprar, então você tenta discutir, porque é algo que você não consegue barganhar, entende? Tudo aquilo que a gente percebe que não existe um controle nosso, quando eu falo um controle, eu falo a nível de ausência de esforço, a gente geralmente tende a menosprezar, a diminuir para, né, criar uma desculpa em relação ao não ter, ao não possuir. Quando eu faço vídeo de shape aqui, algumas pessoas talvez tenham aquela ideia de que eu estou fazendo esses vídeos de shape querendo provar, querendo fazer com que você busque o shape, né? Ó, quero que você busque o shape. E outra coisa, né? Porque eu percebo isso através de algumas pessoas que comentam, né? Ah, não sei, entendeu? Ah, shape é cope e tal, que vem até de outros canais. Só que, cara, eu vou te falar um negócio. Por que eu falo de shape aqui? Porque é uma coisa que raramente eu comento, né? Do porquê eu falo de shape. Mano, sabe quando você descobre um pote, sei lá, eu não sei se é bom eu usar esse exemplo, mas eu vou usar um outro exemplo. Sabe quando você é grato a alguma coisa, você consegue algo que mudou a sua vida absurdamente, porque você sempre perseguiu alguma coisa que fizesse talvez um impacto semelhante, mas basicamente nenhuma das coisas que você buscou ao longo da sua vida te fez realmente se sentir grato e gerou um nível de retribuição absurdo como é a questão do shape. É a questão do shape ou a questão de algo que você buscou, tá? No meu caso é a questão do shape. Então, quando eu compartilho alguns vídeos aqui, é mais em torno de gratidão. E quando eu digo gratidão, por quê? Porque eu sempre busquei coisas que fizessem algum nível de impacto em minha vida, que de fato fosse algo que eu falasse assim, ó, isso aqui fez uma mudança significativa. Por conta disso, minha realidade agora é outra, minha vida agora é outra. E poucas coisas que eu consigo ver que fizeram isso em minha vida. Poucas coisas, tipo pouquíssimas. E uma delas que realmente fizeram um impacto absurdo foi o shape. Então, quando vocês verem eu fazer vídeo, vocês verem eu contando relatos, não é que eu quero te convencer, até porque, como eu falei pra vocês, o shape, a estética, essas coisas que são além da compreensão das massas, não é algo que eu preciso insistir. É algo que, se você abrir os olhos, você vai ver ao seu redor. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui. Por que você acha que os filmes têm atores pré-selecionados, físicos pré-selecionados, tipos de físicos pré-selecionados? Por que você acha que todos os países que foram em torno da estética, eles se elevaram em um nível muito além só do material, do comercial? Isso não é à toa, entendeu? Isso não é um acaso. Isso é algo muito preciso, algo que você deveria levar em consideração. Só que, até aí, a minha desculpa seria atrasar a história, porque seria atrasar o passado. Só que eu falo, quando eu conto os relatos aqui, eu falo né? Eu. Eu dou exemplos, por exemplo, eu já fiz diversos vídeos de situações quando eu não tinha um shape e quando eu consegui o shape. Quando eu mostro esses vídeos, eu não tô querendo que você olhe e fale assim, será que é verdade? Será que faz sentido? Será que não faz? Eu não quero. Eu quero apenas te despertar para uma coisa que você tá ignorando. Você tem na sua mão, eu vou falar assim, a oportunidade de decidir mudar assim absurdamente a sua vida, a forma como você se sente no atual momento, mas por causa de um capricho, no caso a preguiça, você deixa de lado, ao menos tentar para ver, né? Tipo, vou tentar ao menos para ver se isso aqui realmente é isso tudo mesmo. E quando você faz, e eu não tô falando de forma, né, de forma aleatória, assim, de forma à toa, eu falo que quando você faz de forma precisa, os resultados são evidentes, você colhe os resultados disso, porque não é um achismo, é um fato. Não é um eu acho, é um fato. Existem conhecimentos que a gente colhe durante a vida que são coisas que a gente vai vivendo assim e a gente nunca colhe resultado algum. E algum desses conhecimentos, não é porque você fez de forma tola, alguns são conhecimentos que simplesmente não são compatíveis, né, compatíveis às suas expectativas. No caso do shape, eu vejo isso até por questão matemática,
por questão fatídica, essa é a palavra, que todos que buscam o shape sempre tem um nível absurdo de crescimento, sempre tem um nível absurdo de melhora. Até quando eu fiz um vídeo lá sobre o cara 310, né, que ele deveria treinar, porque se ele é 310, ele pode chegar no 5. Mesmo que ele suba pro 4, já vai ser uma melhora. Pô, se ele é 310, se ele é 510, pô, ele vai chegar no 7, ele vai chegar no 6, ele vai chegar no 8. Ou seja, as pessoas não deveriam se questionar se vale a pena elas melhorarem. Elas só deveriam melhorar. Elas não deveriam buscar motivo para pensar, será que vale a pena? Ou seja, você está dizendo se vale a pena você mesmo investir em você. Isso não deveria ser um debate, isso deveria ser um fato. E então, eu vejo esse tipo de coisa, eu fico pensando, como que essas pessoas pensam assim? Porque eu, na primeira oportunidade que sempre que eu vi alguma coisa boa atrelada a um tipo de evolução e satisfação em vida, que me desse facilidades ali com o que eu quero, né? No caso, facilidades de pegar mulher, me sentir bem, ficar com um físico brabo, né? Tipo força, saúde. Eu vou desprezar isso? Não, cara. Eu vou olhar para isso com mais atenção e vou pensar, será que vale a pena? E quando você coloca essa ideia, será que vale a pena? Você se pergunta, né, dos custos da jornada, da entrega de energia e dos caminhos que são, né, que são entregues até você, que são os caminhos que a gente conhece, né, que é shape bodybuilding, que é o mundo fitness atrelado a uma vaidade acima do normal, que gera muitos problemas mentais e outros problemas. Então você consegue encontrar um equilíbrio em torno disso, consegue melhorar, né, e equilibrar a sua vida em torno dessa jornada e por consequência você encontra o resultado e melhor ainda, você encontra todos os mecanismos sociais, materiais correspondendo àquilo que você conseguiu. Então algumas pessoas, quando elas perguntam se vale a pena, é porque no final eles estão perguntando, será que eu sou uma pessoa que deveria investir em mim mesmo? Isso não deveria ser eu acho, isso deveria ser um fato. E outra coisa, não veja meu canal em tom de motivação. Obviamente, né, tem gente que fala, seu canal é motivação. Legal que o meu canal motiva, mas em nenhum momento, como eu falo desde o início, foi em prol de querer te motivar. Foi em prol de mostrar para você um fato. Você acha que eu estaria até hoje treinando se eu não estivesse ganhando nada? Se eu não estivesse convertendo isso em nada? Por exemplo, cara, só para você ver um exemplo aqui prático disso. Quando eu fiz um vídeo, deixa eu ver quanto tempo faz, cara. Eu fiz um vídeo faz quase 4 anos, onde meu canal era pequenininho, né? E eu falei assim, o shape, ele vai atrair um status social absurdo, ele vai fazer com que você pegue, né, bastante minas, assim, você vai selecionar se você quiser. Ele vai melhorar sua condição financeira, porque vai abrir portas para outras coisas e principalmente vai te tornar mais confiante. Quando eu falei isso, em relação ao shape há uns 4 anos atrás, cara, na época principalmente que eu estava desenvolvendo o shape, melhorando, eu estava no nível, que nem eu fiz um vídeo uma vez, né, um vídeo que eu mostrei lá um shape meu de 6 meses. Eu estava com esse shape. Lá eu já percebi isso, porque quando eu coloquei aquele shape, as primeiras pessoas que vieram perguntar pra mim o que eu tava fazendo, que tipo de treino, que tipo de dieta, foram os meus amigos, que muitas vezes me desprezou quando eu trouxe pra eles a ideia de que eu queria treinar em casa. E depois, quando eu fui pra eventos festivos, né, pra festas e tal, eu percebi uma diferença absurda no tratamento das minas em relação à minha pessoa. E isso não foi coincidência. Então, desde lá só aumentou. Ou seja, desde lá só aumentou. E isso para mim foi suficiente. Só aumentou em todos os níveis. Por exemplo, níveis financeiro.
Hoje eu tenho meu canal aí, meu canal não é tão grande, mas as pessoas veem que eu sou a prova do que eu falo. Eu não sou uma pessoa que fala uma coisa e vive outra coisa, eu sou uma pessoa que falo isso e vivo isso. Então a pessoa vai lá e confia através do meu físico, né, que eu mostro aquilo, e adquire, sei lá, uma ficha de treino ou algum livro, porque no livro eu conto, né, o processo e tal. Ou seja, é algo que ajuda, contribui com que você consiga também ganhar dinheiro, com que você consiga aumentar o social. Em relação a relacionamentos, cara, é tantas oportunidades assim de relacionamentos que se o cara não tiver um equilíbrio, ele engravida a mina lá e depois pronto, ele ferra a vida dele. Por quê? Porque é tantas oportunidades, nem tudo que reluz, né, pra você ir lá e vou pegar aquilo ali. Em tudo. Então eu sei equilibrar isso, eu sei lidar com isso. No começo, talvez eu não tava tanto assim, né, eu não sabia. Tanto que eu quase me ferrei várias vezes aí, quase virei pai, mas enfim. Então, veja meus vídeos como algo fatídico, porque o shape ele não é uma questão de discussão, não é uma questão de eu acho, é uma questão de fato. E quando vocês veem aí um perfil de shape, um perfil de atletas, de influencers e tal, não me comparem a eles, quando eu digo nesse sentido. Por quê? Porque eu não gosto de usar apenas as tendências. Eu gosto de conectar um conhecimento que eu tenho daquilo que eu sei que foi impacto no passado e de como aquilo se materializa. Quando eu falo se materializa, eu falo no sentido visual mesmo, de como aquilo se materializa nos tempos modernos, porque é fácil. Eu li um livro falando, sei lá, dos gregos, que os gregos eles geravam impacto na sociedade em tal período, porque a estética naquele período era atrelado, os homens que tinham um físico estético eram comparados aos deuses, o nível de nobreza, enfim, seria fácil. Só que o que eu faço? Eu vejo o impacto disso no mundo atual e eu vejo que é exatamente a mesma coisa, talvez até maior. Por quê? Mesmo que não seja em um nível perceptível, né, de conectar aquilo a uma questão espiritual, porque muitas pessoas não conseguem chegar nesse nível, mas eu vejo que é um impacto ainda muito forte material, tanto de forma empírica, porque eu sinto isso, eu vivo isso, como de forma visual, né, de forma vendo as pessoas que têm um certo perfil ali e tal, e como isso acontece. Quando você liga uma televisão, quando você vê um jornal, quando você vê uma notícia, quando você abre aquele aplicativo de rede social que você mais utiliza, que você sabe qual é, você vê o impacto disso. Então, tem coisas que eu falo pra você que é só o cara querer. Então, eu acho que não deveria ser um eu acho, deveria ser um fato. Até porque estamos aí mais um ano acabando. E olha só que engraçado. Não sei alguns aqui, mas você conhece vários criadores de conteúdo aí. Me fala uma única vez que eu cheguei nesse canal aqui e eu mudei de ideia em relação ao que eu falo naquela época. Me fala uma vez. De novo, me fala uma única vez que eu mudei de ideia em relação àquilo que eu falei naquela época. Em nenhum momento eu mudei de ideia. E não é porque eu simplesmente quis, é porque não tem como, sabe? Não tem como, não existe qualquer vestígio para isso acontecer. Porque é um fato. Aquilo que é um fato sobrevive ao tempo, sobrevive às narrativas. Se é uma verdade, sobrevive ao tempo, sobrevive às narrativas, é algo que está muito além da minha escolha e muito além da escolha de você decidir se vale a pena ou não, porque independente se você acha que você merece ou não, aquilo ainda vai sempre continuar tendo o seu devido valor. Esses dias teve uma matéria, né, que os ricos eles estão buscando... Os ricos, eu não estou falando dos novos ricos, eu estou falando dos ricos de elite mesmo, né, os poderosos, estão buscando alavancar o seu estado através do shape, através da estética. Por quê? Porque eles sabem que você pode falsificar
uma marca de roupa, você pode falsificar um tênis, você pode falsificar um carro até hoje em dia, um celular e tal. Você pode imprimir dinheiro, mas você ainda não consegue falsificar um shape, você não consegue falsificar uma estética, você não consegue fazer isso. Então, sabe, é algo que automaticamente cria-se um valor além do imaginado. Tudo aquilo que você não consegue copiar, sabe, quando eu digo copiar eu falo comprar, é porque aquilo está num valor muito além, entendeu? Muito além. Então, algumas pessoas questionam, eu não sei o motivo, e se algumas pessoas veem meu canal como algo motivacional, cara, não é algo motivacional, é um fato. Até porque quando você estiver na jornada do shape, você vai perceber uma coisa, que é árduo, entendeu? Que leva um tempo, leva um esforço. Então não é como se você visse um vídeo meu e você fosse ficar shapeado. Não. Você vai ver um vídeo meu, você vai se inspirar, o resto você vai fazer. Eu posso ajudar em uma coisa ou outra ali, sei lá, eu tenho meu treino, né, alguma coisa ou outra, meu livro que eu passo experiência ali, dou algumas dicas, mas quem vai ter que fazer é você. Então no final, para vocês entenderem, no final, o valor é isso. O valor é aquilo que você pode ter em sua mão sobre o domínio de sua própria capacidade, mas que por um desleixo aquilo passa e você simplesmente não consegue alcançar. Principalmente se você vai tornando aquilo algo, né, vai sempre falar, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Você vai ter a questão do peso do tempo que vai simplesmente impedir com que você consiga aquilo. Por quê? Porque, como eu disse, não é algo que você simplesmente pode ficar brincando entre eu quero e não quero. É algo que você decide agora e você tem agora, porque no futuro, daqui a uns 30, 40 anos, talvez já não seja algo tão real para você, mas será algo real para outras pessoas que vão estar na sua mesma idade e que não vão desperdiçar o tempo que elas têm, porque elas não vão se questionar se vale a pena investir nelas ou não. Porque o verdadeiro investimento é esse. O verdadeiro investimento não é você se lascar pro seu chefe. Eu não estou dizendo que, comparando isso, tá? Eu estou dizendo que o verdadeiro investimento é você olhar as coisas que vão te dar, por consequências, resultados satisfatórios em comunidade e principalmente que vão te gerar resultado satisfatório no pessoal, quando você estiver sozinho, você se sentir bem. E eu não falo só fisicamente, eu falo mentalmente. Isso são satisfações que vão muito além de algo transacional e são satisfações que vão muito além de algo atrelado ao negócio. É isso. Falou. Espero ter entendido. Só reenviei um vídeo que eu comentei há um tempo. E, de novo, a estética não precisa de mim como um defensor ou qualquer coisa do tipo. Ela por si só fala por ela, ela por si só impacta por ela. Não é como se eu fosse um agente pró-estética, como alguns acham. É só um fato. Eu vi esses dias lá na outra plataforma, o cara falar, esse dia só fala de estética que não sei o que. Ele não entendeu uma coisa. Ele acha que eu tô falando de estética como se eu estivesse sendo um pua, como se eu estivesse fazendo o papel do pua. Inclusive no meu livro que eu tô para fazer, meu último livro, eu vou falar sobre isso, né, em relação ao pua e a questão da estética e tal. Eu vou comentar essas questões aí alinhadas. O pua, ele faz o papel do artista, né, do manipular. Tentar manipular uma realidade. A estética não, a estética ela acompanha a realidade, ela acompanha a fluidez da forma como as coisas funcionam. Então isso torna tudo mais leve, entende? Tudo que flui é mais leve, né? Tudo que vai segundo a correnteza é mais leve. Então no caso, a estética ela se funde a uma questão animal, né, instinto, e é uma questão racional. Então não tem como
eu simplesmente querer ser puro em relação a algo que é fatídico. Enfim, só um comentário. Minha voz tá meio estranha assim, mas é isso aí, estou falando um pouco baixo, mas é isso aí. Espero que tenham entendido. Valeu aí. E não subestime o poder da estética. Faça. Depois comente aí se eu estava errado. Faça, depois comente se eu estava errado. Todo mundo que fez, eu vou falar 100% das pessoas que fez, não é 90, não é 80%, 100% das pessoas que fizeram, elas tiveram um resultado significativo de mudança absurda na vida delas, de impacto pessoal e impacto social. Então não existe achismo e não existe eu como um advogado da estética. Ela por si só se garante, entende? É isso aí, valeu.